Já ouviu falar em máquina virtual? Oi, eu sou o Anderson. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é a máquina virtual, para que serve e mostrar a instalação de uma máquina virtual. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, o que é máquina virtual? Segundo a Wikipédia, é um software de ambiente computacional que executa programas como um computador real, também chamado de processo de virtualização. Uma máquina virtual, virtual machine, pode ser definida como uma duplicata eficiente e isolada de uma máquina real. Basicamente é isso. Mas para que serve? Vou tentar traduzir um pouquinho o que quis dizer. Ela é um programa, como qualquer outro que tu tem no teu computador, como se fosse um browser, um player de música e assim por diante, que serve para simular um hardware, uma parte física de um computador. Ele não é que nem um emulador que, por exemplo, tenta simular com todas as funções de software e hardware de um Super Nintendo, por exemplo, de um Mega Drive ou outros tipos de coisa. Elas simplesmente simulam hardware. Tu pode selecionar quantidade de núcleos do teu processador, quantidade de memória, HD e assim por diante. Ela vai simular tudo. Inclusive, ela tem até a parte de BIOS interna da máquina virtual, que funciona como se fosse um computador total. Ela serve para te poder, por exemplo, vamos dizer que tu tem algum software que só funcione no Windows 98. Tem empresas que utilizam dessa forma. Se ele só funciona no 98, mas é arriscado hoje em dia tu manter o Windows 98, principalmente se o computador fica ligado na internet, funciona até porque ele não tem mais suporte para não ter mais atualizações, não tem mais suporte da Microsoft e assim por diante. Então seria mais seguro, já que esse software não funciona, por exemplo, nas versões mais novas, instalar a máquina virtual, instalar o Windows 98 dentro dessa máquina e deixar ele meio isolado. Mas ele consegue acessar ainda partes externas do seu sistema e tu consegue usar o software, se tu precisar para alguma coisa. Também serve para estudo. Tu pode, por exemplo, eu tenho medo de instalar o Linux na minha máquina, mas queria saber um pouquinho mais do Linux. Mas não quero correr o risco de formatar meu Windows, perder arquivos, alguma coisa assim, já que eu não tenho prática nisso. Se tu instalar ele numa máquina virtual, tu vai ter todo o sistema funcionando ali, sem correr o risco de mexer na instalação do teu Windows, porque ele vai rodar por cima do Windows. Claro, tem o seu, tudo que tem os seus prós tem os contras. Os contras é que ele utiliza por cima do outro sistema, então ele dá uma perda de desempenho. Né? Até porque ele está compartilhando recursos. Tu tá usando o mesmo processador que funciona, tá rodando o teu Windows, ele vai estar rodando o teu outro sistema também. Isso tudo pode ser gerenciável, mas às vezes assim, em casa, não tem muita aplicação, mas em grandes servidores utilizam-se muito virtualização. Tu pode ter um servidor bem poderoso, mas se tu fosse, por exemplo, para hospedar só um site, ele ficaria a maior parte ocioso. Então o que é feito? Normalmente é instalado máquinas virtuais dentro dele que hospedam outros sites que ficam separados dos outros para aproveitar o processamento. Enquanto não. Para aproveitar bastante o processamento, para não perder. Não ficar gastando energia à toa. Tu pode utilizar uma máquina só para hospedar, vamos dizer, vários sites. Vários serviços utilizam isso, de parte de virtualização. Então vamos lá. Tem programas pagos e gratuitos. Para esse tipo de finalidade, tem usos profissionais, mas para uso doméstico, existem versões gratuitas, como a que eu vou mostrar hoje, que é o VirtualBox. Existe o VMware Player, mas o VirtualBox no meu ver, é um pouco mais fácil da instalação e configuração, por ele ser todo em português, a tradução tá completa nele, e tem a questão também que ele é multiplataforma. Se tu quiser instalar ele no Linux, no Windows, no Mac, no Solaris e outros sistemas, ele tem para várias plataformas. Nesse caso, eu vou instalar aqui no Windows na minha máquina. Vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer, vai ter que baixar o programa. O site vai estar no link ali na descrição. É o www.virtualbox.org. Aqui é bem fácil, tem um botão gigantesco de download, é só clicar nele. Ele vai te levar para outra página que vai te mostrar qual
quais as diferentes versões que tu pode instalar. Que daí pode ser para Windows, para Linux, para Mac, ali que mostra várias outras versões. Né? Nesse caso, que nem pode ver aqui, Windows, OS X, Linux, Solaris, e aqui mais algumas outras informações. Aqui é o Extension Pack para dar suporte a outras tecnologias. Se tu não quiser ter acesso a tanto, vai ser só para te testar outros sistemas, brincar um pouquinho. Às vezes não precisa instalar o Extension Pack, mas é bom instalar para ele dar um suporte melhor a USB 3.0 e assim por diante. Mas não é necessário nesse primeiro momento. É só clicar aqui em Windows Host e baixar. Neste caso eu já baixei a versão que está lá no site. Ele vai dar esse arquivinho executável. A instalação dele é como se fosse de um outro programa qualquer. É só seguir o passo a passo, é bem tranquilo, não tem muito mistério para como fazer a instalação dele. Vamos lá. 2 cliques no executável. Vai perguntar se tu quer executar. Sim, executar. Nem sempre aparece isso. No Windows 10 aparece mais essa pergunta se tu deseja mesmo executar ou não. Nesse caso eu estou usando aqui no Windows 10. Mas ele é compatível com Windows 7. Se eu não me engano ainda é compatível com XP até. Bom, tá aqui a tela de instalação. Começa em inglês, mas não tem muito mistério. Next. Aqui dá para deixar a opção padrão dele. Next, ele mostra onde vai ser instalado. Aqui ele te pergunta se tu quer instalar os atalhos, tanto na área de trabalho como na barra aqui de inicialização. Também te pergunta se tu quer registrar. Pode deixar isso sim como tá. E Next de novo. Ele vai te perguntar que ele vai instalar também. Ele vai instalar como se fosse uma placa de rede virtual para poder ter acesso à internet da rede por dentro do teu sistema. Ele está te avisando que a conexão pode cair temporariamente, mas só está te avisando que pode acontecer isso. Clique em Yes. Pode ser que nesse momento, quando ele iniciar a instalação, ele dê uma queda da tua conexão, porque ele vai estar instalando como se fosse outra placa de rede. Só clicar em avançar, Next e Install. Agora vamos aguardar a instalação. Bom, se ele aparecer essa mensagem também aqui te perguntando se deseja continuar. Sim, tem que autorizar para ele continuar a fazer a instalação. Agora pode ver. Ó. Instalando. Provavelmente ele vai te perguntar quando tu instala algum hardware novo, ele também vai te pedir autorizações se tu deseja mesmo fazer ou não. Sempre colocando sim para poder continuar a instalação, né? Ó, nesse caso aqui, deseja instalar. Sim, instalar. Só aguardar o processo. Aqui no meu computador tá demorando um pouquinho mais também, porque como eu estou capturando a tela, ele perde um pouco mais o desempenho. Então, o meu computador já não é tão novo. Então, isso aí também prejudica. Normalmente, se tu está só instalando, a instalação vai até um pouco mais rápido do que está sendo aqui. Tá, aqui ele terminou, finish, ele vai te perguntar se tu já quer iniciar, já quer abrir o VirtualBox. Deu finish aqui. Vamos aguardar até abrir aqui.
Ele está um pouquinho mais demorado mesmo do que o normal, do que normalmente eu uso aqui a máquina virtual, mas tá rodando outro software junto, tá rodando a captura de tela também do computador, então isso tudo prejudica um pouco o desempenho, né? Principalmente se o computador já não é tão novo. Se fosse um computador já novo, seria tranquilo. Como já é um notebook que eu estou usando e é um computador um pouquinho mais antigo e gravando o vídeo também, então isso prejudica um pouco o desempenho. Mas vamos ver se eu consigo mostrar aqui rapidinho. Pelo menos a configuração inicial dele. Pronto. Essa é a tela do VirtualBox. Pode ver que ele já ficou todo em português, porque ele detectou o idioma, né? Tem os menus básicos, como qualquer programa normalmente tem. Menu arquivo, daí tem preferências, importar ou exportar appliance. Isso aqui serve para depois que tu já tiver uma máquina virtual prontinha configurada, tu pode exportar para um outro arquivo para quando tu precisar instalar em outra máquina ou restaurar nessa mesma máquina que estava, tu já ter prontinha, só importar ela de volta para ela poder já sair funcionando, sem ter que configurar tudo de novo. Gerenciador de medidas virtuais, gerenciador das opções de rede, verificar se tem novas atualizações. Daí tem o menu máquina que tu pode adicionar e outras coisas. Menu ajuda que te leva para o fórum, site da Oracle. Tem o sobre também. Normal. Nesse vídeo eu mostrei só a instalação do VirtualBox. Vai ter vídeos específicos mostrando a instalação tanto de Linux como do Windows, inclusive do DOS, quem precisa de alguma aplicação de legado. No caso, é possível instalar todas as versões do Windows, se tu quiser testar. E também Linux, também precisar uma versão mais antiga, alguma coisa assim, é possível. Tá bom? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreva no canal para ver os próximos vídeos. Se gostar, clica no joinha. E vai acompanhando o canal que vai ter os próximos vídeos mostrando como é que faz a configuração, propriamente dita, e instalação dos sistemas rodando no VirtualBox. Bom, por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau.